Panzi, vamos conversar sobre o jogo. Queria sua visão geral, primeiramente, sobre o que foi esse empate que valeu a classificação ao Galo, Edu. Pô, Cirilo, assim, a gente tem que analisar dois aspectos, né? Primeiro, o jogo e, em segundo, o trabalho. O jogo não foi bom. É reflexo do trabalho que não tá bom? Não. Porque dá pra dizer que o Atlético tá ali no limbo, né? É um Atlético, não dá pra dizer que é mais o Atlético do Cudê, não é o Atlético do Lucas Gonçalves e muito menos o Atlético do Filipão. Teve tempo pra treinar, né? Então tá no limbo. Você vê um pouquinho ainda de Atlético D, você vê uma coisinha ou outra de quem já tava no clube e aos poucos você vai vendo do Filipão, só que muito mais um Atlético do Filipão de conversa, de ajuste do que de treino, porque o Atlético não treina. Então o jogo ruim não dá pra colocar na conta do trabalho dos técnicos. O Atlético não jogou bem, o Atlético foi mal contra o Libertad. Acho que o Galo respeitou demais e entrou com a vantagem debaixo do braço. E quando você entra com uma vantagem debaixo do braço, você vai correr riscos. Você deixa de jogar aquilo que você pode, e o Atlético pode muito mais do que entregou hoje. O Atlético hoje jogou, 20 minutos. A partir do gol do Libertad, a mudança, a entrada do Igor Gomes, o Atlético foi para cima, aí jogou bem, de 15 a 20 minutos, e depois o Libertad voltou a pressionar, o que era normal e já esperado. O 1-1, a reta final do jogo, ser uma abafa, uma pressão, já era esperado. Até se o Atlético tivesse jogado bem, o finalzinho, se tivesse com um placar desse jeito, seria apertado, porque o time está jogando em casa, vai pro abafa, vai começar a levantar a bola na área, e foi o que aconteceu. Então a gente precisa saber separar as coisas. Não dá para dizer que o rendimento ruim é um problema do trabalho do novo técnico, até porque não há trabalho do novo técnico ainda, a não ser viagens, conversas, palestras e ajustes, ouvir falar, informação de jogador A ou B, como o próprio Filipão falou, tempo de trabalho não teve. Ainda não há a cara do Filipão nesse time do Atlético. Mas o jogo, o Galo poderia ter entregado mais. Foi um time que permitiu demais que o Libertad pressionasse. Em alguns momentos sofreu contra-ataque, não pode. O Everson teve que fazer boas defesas. E a gente está falando de um Atlético que tecnicamente é muito superior a esse Libertad. Eu acho que sofreu além do normal, além do que poderia ter sofrido. E do meio para frente chamou atenção a quantidade de erros, né? Não dá para dizer que o Atlético criou muito. O Atlético não criou. Mas o Atlético, ele flertou com contra-ataques e que ele iria montando esses contra-ataques e na hora do último passe, do Paulinho, do Hulk, do Pavon, do Zaratio, aparecia o erro. Impressionante como o Atlético errou o último passe na hora de construir uma grande chance. Foram 7 finalizações no jogo, 2 no gol. E assim, uma do Zaratio, uma defesa do Martin Silva, né? Já tinha sofrido o gol, já estava perdendo por 1-0, quando o Zaratio já foi para o lado direito, e a outra o gol do Igor Gomes, em jogadas parecidas, né? Uma fez um arco contrário e a outra o Arana fazendo uma jogada de linha de fundo, cruzando para trás, achando o Igor Gomes. Foi um momento que o Atlético jogou 10, 15 minutos depois que sofreu o gol, aí empatou o jogo, seguiu marcando uma pressão, a saída de bola, depois que o tempo passou, a equipe olha para o placar, vê o tempo, tá faltando ali 5, 10 minutos, você dá uma desafogada, você baixa a sua linha e espera o adversário fazer aquele abafa e vai se defendendo. Foi com o Atlético, até correu 2 riscos em jogadas de bolas aéreas, numa que o Mariano não sobe, e o Melgarejo, que entrou, perde um gol de cabeça, e depois numa jogada de escanteio, o atacante sobe sozinho. Aliás, acho que não sei, nem era atacante, era um defensor, subiu sozinho e o Libertad perdeu o gol. Aí o Mariano caiu, veio a substituição, esfriou o jogo e o Atlético não tomou mais sustos. Mas fica aquele jogo sofrido para o torcedor, né? No primeiro tempo que o Atlético não criou, chegou a sofrer contra-ataques, o Libertad criando muito mais com chutes de fora e bolas alçadas, sem levar grande perigo. O chute de fora levando mais perigo ao goleiro Everson. E eu acho que até o gol, ali o gol foi com 60 minutos, 15 minutos do segundo tempo, foi o pior momento do Atlético no jogo. Os 15 minutos iniciais do Libertad, principalmente depois que o Garneiro ele mexe, ele coloca o Melgarejo e o Barreiro, ele tira um volante, ele tira o Riveiros, abre o Melgarejo de um lado, o Barreiro do outro, tanto que a jogada sai disso, né? A jogada sai na esquerda, lado direito do Atlético, a jogada do gol, cruzamento pro outro lado, pro Barreiro fazer o gol. 1 minuto antes, havia acontecido uma jogada igual que o Roque Santa Cruz cabeceou livre,
e perdeu o gol, cabeceou em cima do Everson. E o gol foi 3 minutos depois das alterações que você está citando. Exatamente, as alterações deram muito certo. Teve uma jogada já depois das alterações, que esse lance do Roque Santa Cruz, e a seguinte, sai o gol. E no momento que sai o gol, o Filipão fala, eu preciso corrigir esse meu lado direito. As duas jogadas saíram por lá. Ele tira o Pavão, coloca o Zarate, joga o Zarate coloca o Igor Gomes, joga o Zarate para a direita. O Zarate é melhor marcador do que o Pavão. Ele corrige esse problema. O Libertad não consegue mais subir por ali. E com a entrada do Igor Gomes, ele avança o Igor Gomes e o Edenilson, adianta as linhas, passa a marcar a saída de bola do Libertad, rouba ali de 2 a 3 bolas e consegue 2 lances de muito perigo. O primeiro do Zarate, com a defesa do Martim, e o segundo, o gol do Atlético. E aí o jogo ficou mais tranquilo, Central. O Atlético fez 1-1, o Libertad precisaria de 2 gols, e o Atlético foi se defendendo e levando o jogo até o final. Fica a sensação nítida e muito clara, inclusive para o Filipão, sim, de que o Atlético pode jogar muito mais. Sim. Ele falou, jogo jogado nós não jogamos. Houve entrega? Houve. O Atlético competiu. O que o torcedor gosta, né? Raça. Isso não faltou. Entrega não faltou no jogo. Faltou foi futebol, faltou foi encarar mais o Libertad, faltou foi se impor e faltou principalmente qualidade lá na frente. E o Atlético tem de sobra, mas qualidade no passe, no último passe. Todos errados, à exceção desses 2 lances e o último deles, o Arana, fazendo o cruzamento para o Igor Gomes. Então são coisas a serem corrigidas. Não vai dar para corrigir agora. O Filipão deve ter 2 dias de treino, né? Treino mesmo, 2 dias. Amanhã a volta deve ser agora, depois voo fretado. Amanhã descanso regenerativo, treino quinta e sexta. Sábado não dá para fazer muita coisa, porque o jogo já é o clássico no domingo. Aí, quando o Atlético tiver semanas cheias, a gente vai começar a ver mais da cara do Filipão e aí exigir melhor rendimento do time em campo, porque o segundo tempo contra o Fluminense não foi bem, o segundo tempo contra o Fortaleza não foi bem, e no jogo hoje contra o Libertad foram 15 minutos de bom futebol e o restante de pouco futebol. Ô Edu, leilão de terrenos rurais e fazendas, acesse mgl.com.br.